Na Band FM, quem ama não esquece. A vida nos leva por caminhos que nunca podemos imaginar. Às vezes é bom demais. E às vezes, um conto de fada se transforma num grande pesadelo. Eu vim de uma família muito simples, muito humilde. E apesar de faltar muita coisa na minha casa, a honestidade nunca faltou. Desde cedo eu tive que trabalhar para ajudar. E quando eu tinha meus 19 anos, consegui um emprego numa loja de shopping. E apesar de ralar muito, eu nunca reclamei. Até que um dia, entrou na loja um homem um pouco mais velho do que eu, mas muito bonito, muito charmoso. E mesmo estando ali para comprar um presente para a esposa, ele foi logo se engraçando para o meu lado, cheio de conversinha mole. Será que minha esposa ia ficar bonita com essa camisola? O que você acha, hein? Ah, sim. Será que ela ia gostar? Porque em você, com certeza, ia ficar ótimo. Eu tô falando com todo respeito, viu? Você me desculpa. Com todo respeito, digo eu, senhor. O senhor vai levar ou não? Quer dizer, eu acho melhor chamar uma outra vendedora para atender o senhor. Meu Deus do céu, calma. Eu só tô brincando, me desculpa. Se eu te ofendi, me desculpa. Tô até com vergonha agora. Tá na cara que você não é esse tipo de pessoa. Eu posso recomeçar com você? Mas eu preferi perder aquela venda. Preferi perder aquela comissão e chamei mesmo uma outra vendedora para atender aquele babaca. Para mim, com um homem casado não tinha conversa. Apesar dele ser bonito e tudo mais, eu não ia dar trela para ele de jeito nenhum. Sabe aquele tipo de homem que só porque tem dinheiro acha que pode tudo? Ai, eu fiquei com tanta raiva. Mas enfim, meses se passaram até que ele voltou a aparecer na loja. A gente atende muitas pessoas todos os dias, mas no momento em que eu vi, eu já reconheci de cara. Só que ao contrário da primeira vez, dessa segunda ele foi muito gentil. O Romeu disse que estava ali só para me pedir desculpa pelo comportamento dele. Eu fiquei muito surpresa com aquilo, porque já tinha passado tanto tempo, né? Bom, eu falei que eu desculpava e achei que ia parar por ali. Mas o Romeu não queria ir embora e acabou me convidando para tomar um café. Eu achei aquilo tudo muito estranho. Só que ele insistiu. Disse que queria muito tirar a imagem ruim que ele tinha deixado. E ainda me falou que eu não precisava me preocupar porque ele tinha se separado. Era tudo muito esquisito? Era, vai. Ou se era. Eu não tinha nenhum assunto para falar com um homem como ele. E é claro que eu recusei o café, educadamente, mas recusei. E ele insistiu. Insistiu tanto que eu acabei topando. E na hora do meu intervalo, nós fomos ali no shopping mesmo tomar o bendito do café que ele queria. Para minha surpresa, ele era um homem muito legal, divertido, e me explicou que desde aquele dia tinha ficado com uma sensação ruim por ter sido um idiota comigo. Eu falei que estava tudo bem, que era passado e que ele já podia ir embora e ficar em paz. Depois, nós nos despedimos e eu fiquei com aquela sensação estranha de... O que foi isso que acabou de acontecer? Sabe essa situação estranha, esquisita, que você não entende por que você viveu aquilo? Para minha surpresa, o Romeu voltou na loja no dia seguinte, e no outro, e também no outro. Ele começou a dizer que não me tirava mais da cabeça dele e que agora que estava separado, queria muito que eu saísse com ele. Eu confesso que eu tinha vontade, mas eu ainda tinha muitas dúvidas sobre quem era o Romeu de verdade. Eu nunca fui feliz com ela, Lidiane. Era uma mulher que minha família aprovava, sabe? Fazia gosto do casamento, mas eu acho que ela nunca teve nada a ver comigo. Desculpa assim me intrometer, mas você fez bem em se separar. Dava pra ver que você não respeitava, né? Ela, pelo menos do jeito que você me tratou naquele dia, eu percebi isso. E isso não se faz. E eu fiquei muito admirado com você. Eu fico até com vergonha só de lembrar, mas é porque
Eu não amava mesmo a minha esposa. Me perdoa mesmo. Tá tudo bem, já passou. Leidiane, eu não quero mais me encontrar só assim. Nos intervalos que você tem aqui na loja, sabe? Eu quero sair com você, sair de verdade, te levar pra jantar. Sabe, para a gente ter um momento legal entre nós dois, por favor. Pra resumir, eu acabei topando. Nós saímos, nos apaixonamos e começamos a namorar. Assim mesmo, tudo muito rápido. Foi uma dessas paixões avassaladoras e em pouco tempo. Ele já queria até que eu fosse morar com ele, que largasse meu emprego na loja. E eu, boba, né, apaixonada, fui aceitando, fui me envolvendo. E alguns meses depois eu já dei pra ele o que ele mais queria na vida. Um filho. O Romeu era louco para ser pai. Dizia isso desde o nosso primeiro encontro. Já eu não queria muito ser mãe. Pelo menos não naquele momento. Eu só tinha 20 anos. Mas eu estava tão apaixonada que eu queria fazer ele feliz. Para mim, aquele era o começo da construção da nossa família. De um sonho. Mas eu me enganei. Eu não conhecia aquele homem. Eu não sabia de verdade nada dele. Fica aqui o meu conselho. É uma ilusão achar que em poucos meses a gente já conhece alguém. Eu achei e me dei muito mal com isso. Quando nosso filho nasceu, tudo ainda estava bem e até ficou por algum tempo. Mas depois eu fui percebendo que o Romeu já não me tratava com aquele amor todo. Eu comecei a desconfiar que ele até tinha alguns casos fora de casa. Mas eu tinha me colocado ao longo daquele tempo numa posição meio sem voz, meio sem cobrar nada, sabe? Eu me via muito dependente do Romeu, ainda mais tendo um filho pequeno. Eu não trabalhava. Eu morava na casa dele. E fui levando aquela vida cada vez mais infeliz. Mas quando nosso filho tinha 8 anos, eu não pude mais fingir que eu não estava vendo o que estava acontecendo na minha vida. O Romeu ficava cada vez menos em casa e eu percebi que o que antes era só casinhos tinha virado alguma coisa maior. O meu marido passou a ter outra mulher de verdade. Uma amante fixa. E eu decidi que aquela não era a vida que eu queria para mim. Eu ainda era nova, eu tinha planos. Eu não ia ficar casada só por conta do meu filho. Não, de jeito nenhum. Eu sempre tinha trabalhado, tinha me virado. Não era agora que eu ia precisar de alguém me sustentando, imagina? Eu aguentei por muito tempo. Por conta do amor que eu ainda achei que sentia por ele. Só que eu estava tão cansada das humilhações do Romeu. Eu não ia mais tolerar aquilo, eu não precisava tolerar aquilo. Só que não foi nada simples. Quando eu pedi a separação, o Romeu fez da minha vida um inferno. O maior medo dele era ficar longe do nosso filho. Mas eu jamais faria um negócio desse, separar pai e filho, jamais. Até porque o Romeu era um ótimo pai. Nossa separação foi muito conturbada. Ele me ameaçou, tentou me intimidar, disse que eu não ia ter condição de criar uma criança, que ele ia pegar o nosso filho para ele. Para variar, sempre achando que dinheiro era a única coisa que importava na vida, né? Mas eu não era boba, né? Não ia ficar coada, não. Eu sabia dos meus direitos, sabia que juiz nenhum ia tirar um filho de uma mãe a troco de nada. Sabia que ele teria que pagar a pensão sim, e eu não tinha medo. Aliás, eu nunca tive medo. Mas o Romeu cumpriu o que ele ameaçou. Não exatamente como ele tinha dito, mas no final deu no mesmo. O meu filho morava comigo, mas todo fim de semana que ia visitar o pai, voltava dizendo que tinha ido passear por 1000 lugares diferentes, que tinha ganhado sei lá quantos presentes, mas que o pai não deixava ele trazer para nossa casa porque tudo tinha que ficar na casa do pai. O meu filho voltava triste, dizendo que queria o videogame novo, ou o carrinho, ou o brinquedo, mas que só poderia brincar de novo com aquilo tudo depois de uma semana, que era quando ele voltava para ficar na casa do pai, que por sinal era uma mansão com piscina e tudo mais. O Romeu estava fazendo de propósito.
Ele estava comprando meu filho. Ele pagava a pensão, pagava a escola, mas ele não dava nada mais do que isso, não. Eu não podia bancar aquele monte de luxo que ele prometia para o meu filho, que ele comprava para ele. Não dava para eu competir com aquela vida boa. Ele estava comprando uma criança de 8 anos que todos os dias ficava me dizendo que preferia a casa do pai do que a nossa casa. Você tá sendo egoísta, Leidiane. Eu? Egoísta? Só porque você não pode dar as coisas que eu posso, você não quer que eu proporcione tudo isso pro meu filho? Você sabe muito bem o que você tá fazendo, Romeu. Tá comprando uma criança, isso não é justo. Não é isso. Eu só tô pedindo pra você maneirar. É só isso, só maneira. Leidiane, você sabe muito bem que ter um filho sempre foi o meu sonho. Tudo que eu tenho hoje é pra ele. O meu dinheiro é pra ele. Ah, é? E por que você fica proibindo o menino de trazer os presentes pra cá? Você sabe que aqui ele não pode ter as mesmas coisas, e aí, né? Mas isso é um problema seu. Se ele quiser, a casa aqui tá aberta pra ele não ir embora nunca mais. Que tal, hein? Deixa ele aqui. Eu nunca tinha nem cogitado uma coisa dessas. Mas quando o Romeu falou, do jeito como ele falou, eu entendi tudo. Ele já tinha um plano muito bem feito na cabeça dele, era isso. Me deu um medo só de pensar. Mas na hora eu já gritei que meu filho nunca ia morar longe de mim. E o Romeu só olhou e deu aquele sorrisinho, sabe, de canto de boca? De quem consegue tudo o que quer através do dinheiro. Infelizmente, ele conseguiu. Poucos meses depois, o meu filho começou a pedir para morar com o pai. É claro que eu nunca deixei, né? Falei que de jeito nenhum. Mas quanto mais o tempo passava, pior a minha relação com ele ficava. O meu filho só me maltratava. Dizia que não me amava, que eu não queria ver ele feliz. Eu sabia que o Romeu estava fazendo a cabeça dele. Mas o meu filho chorava todos os dias. Ele dizia que ele não era feliz na nossa casa, que ele queria o pai, que ele queria morar com o pai. Ele falava que eu era uma bruxa, por não deixar, que eu era egoísta, que eu era malvada. Alguém já ouviu essas coisas do próprio filho? Alguém já passou por uma situação de ver um filho te culpando? Aquilo me deixava arrasada demais. E ele foi se tornando uma criança cada vez mais distante, mais agressiva. E eu simplesmente não sabia mais nem como agir com ele. Então eu deixei que fosse por um tempo. Eu permiti, só por um tempo. No fundo, eu achei que depois de alguns dias ele ia querer voltar para casa. Eu achei que ele ia sentir minha falta. Mas ele era só uma criança, ele só queria brincar, ele só queria a diversão que a casa do pai tinha. Uma criança que na minha casa não tinha luxo e tinha um monte de obrigações. Só que na casa do pai ele era mimado, ele conseguia tudo o que queria, fazia viagens, comprava os brinquedos que sonhava, só comia aquilo que gostava. E quem é que vai querer sair de uma vida dessas? Quando eu falei para o meu filho voltar, a resposta dele foi curta e grossa. Não. Eu sei. Eu poderia brigar. Eu poderia obrigar. Eu poderia fazer um escândalo. Mas eu não queria que meu filho fosse infeliz. E eu sabia que se ele voltasse para casa, ele ia me culpar para sempre. E a nossa relação poderia até piorar. Hoje eu vejo que eu errei. Hoje eu vejo que eu fracassei. Eu nunca deveria ter permitido que ele fosse nem por um dia. Agora eu tô aqui arrasada, sem saber como recuperar o amor de uma criança que, mesmo sendo tão nova, aprendeu a só valorizar o que é bem material. Eu falei como mãe. E não sei como é que eu conserto essa situação para ter o meu filho de volta para mim.